tarde a todos e a todas que estão presentes na abertura e primeiro dia do ciclo de palestras para o ensino de ciências exatas e de tecnologias da UFSCar. Esse evento, ele traz, então, a reunião de diversos especialistas que vão tratar sobre esse período compulsório que vivemos, né, de ensino remoto, ao longo dos 2 últimos anos, ocasionado pela pandemia, e que pode, em grande medida, trazer muitas reflexões para o ensino de ciências exatas e tecnológicas no retorno presencial que estamos vivenciando neste momento, a partir dessa semana, na UFSCar. Nesse sentido, o CCET, o Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, está promovendo um ciclo de palestras para o ensino de ciências exatas e tecnológicas da UFSCar, é aberto, então, para toda a comunidade da UFSCar e público externo também, e esse ciclo de palestra contará com experientes professores de diversas instituições, contando, então, relatando diversas observações sobre os ganhos, as perdas e também os pontos de atenção do ensino remoto para o ensino de graduação presencial no país e experiências de suas instituições, particularmente para as exatas e tecnológicas, trazendo as perspectivas, então, para além das novidades que foram vivenciadas, planos e possibilidades de revisões curriculares em andamento. Gostaria de convidar, então, o professor Luiz Fernando Paulino, diretor do CCET, para que possa fazer a abertura desse evento. Obrigado, Helder. Gostaria de dar uma boa tarde especial a todos aqueles que nos acompanham, mais uma vez, em um evento que a nossa universidade realiza, sob a organização do CCT. E também já dar as boas-vindas ao professor Rony Martins, que está presente, da UFLA, e deixar aqui um abraço especial do nosso pró-reitor de graduação, o professor Daniel Leiva, amigo do Rony, e deixou esse recado aqui para ele. Eu gostaria, em nome da direção do centro, de dizer da satisfação de nós começarmos mais esse evento. É um evento importantíssimo. Ele está sob o guarda-chuva do projeto já conhecido como Movimenta CCT, que começou com o Movimenta Materiais, que está inserido no edital do projeto de modernização de cursos das engenharias, promovido ou liderado pela CAPES e pela Fundação Fulbright, com a Embaixada Norte-Americana, e nós estamos aí entrando no 4º ano, dentro de um cronograma aí de 8 anos de execução do projeto. As nossas coordenações atuantes, buscando o melhor processo de adaptação às novas diretrizes curriculares. Então, no bojo deste desafio, cabe este ciclo de palestras que nós abrimos agora, voltado para o ensino de ciências exatas e tecnológicas da UFSCar. Mas, como a gente sempre diz, com ótimas, importantes interfaces com todas as outras áreas da ciência. Porque ensino é o ensino, o debate é necessário, a reflexão é muito importante, e que bom que nós tenhamos mais esse espaço para reflexão, para aprendizado e para compartilhamento de ideias e de experiências. E é por isso que nós temos esses profissionais, excelentes profissionais, como o professor Rony, que estão presentes com a gente. Eu quero agradecer em demasia a equipe de coordenação do Movimento CCT, que atua ao lado da nossa direção, ao Helder, que já falou aqui, fez a abertura do evento, a Maria Angélica, e aproveito para agradecer não só a Maria Angélica, mas toda a equipe da SEAD, a Giovana, que está aqui na nossa retaguarda técnica, nessa transmissão pelo StreamYard. E dizer que o projeto Movimenta CCT realizou, apesar de todo o processo muito difícil que atravessamos, e é claro que ainda está muito difícil em vários planos, não só de enfrentamento da pandemia, que nós vamos vencer com certeza, com muita dedicação, atenção, uso de máscara, vacina, etc. Mas também a nossa busca pela luta da universidade pública em torno das restrições orçamentárias cada vez mais drásticas que ocorrem no Brasil. E nós estamos aqui com resiliência, trabalhando, avançando, com garra, com determinação, porque nós amamos a universidade pública e é claro que amamos todas as federais. E nesse bojo do projeto de modernização, eu não vou me alongar muito, no período da pandemia nós realizamos
2 eventos importantes, que foi a primeira semana do ensino remoto de CCT, onde a gente trouxe vários especialistas também para falar especificamente sobre o ensino remoto, e depois, no ano passado, em 2021, a gente repetiu, só que com a edição 2 dessa semana do ensino remoto, também com muitas experiências, muitas reflexões. Porque nós mantivemos o evento no online, justamente para respeitar esse período de adaptação, de dificuldades de enfrentamento da pandemia. Nós já temos as atividades em sala de aula presencial, mas eventos, né, a gente respeita demasiadamente a nossa linha de condução da universidade e realmente é possível fazer online. E também o horário, explicar às pessoas os horários. Geralmente nós vamos fazer os nossos eventos, não é só esse, não, do ciclo de palestras. Ou 13 horas, o ciclo de palestras sempre será às 13 horas, às quartas-feiras, né? Conforme vocês receberam a programação, e nós continuaremos anunciando os próximos especialistas. Mas, ou então às 19 horas, como nós vamos fazer com a nossa aula magna do professor Marcelo Knobel, ex-reitor da Unicamp, 2017 a 21, que será na próxima segunda-feira, dia 6 de junho, às 19 horas. Que são horários que, geralmente, os alunos não estão em sala de aula, os professores, em sua grande maioria, não estarão em sala de aula e poderão, portanto, vivenciar conosco mais essa experiência. Lembrando que nós teremos a gravação dos eventos, a própria transmissão pelo UFSCar, o canal oficial da UFSCar, terá a transmissão gravada pelo YouTube. Eu gostaria de dizer essa fala, dizer o orgulho de estar vivendo mais esse evento e desejar a todos que estão conosco que tenham uma excelente palestra e um abraço ao professor Rony e o nosso muito obrigado. Helder, agora é com você. Obrigado, professor Paulino. Obrigado também ao professor Rony Ximenes Martins, que está presente aqui, nos trará uma palestra intitulada Perspectivas da Universidade Federal de Lavras para o Ensino de Ciências Exatas e Tecnológicas no Retorno ao Presencial. O professor Rony, ele é doutor em Psicologia, licenciado em Matemática, é professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, atua na área de formação de professores e educação mediada por tecnologias digitais de informação e comunicação. Atua como docente nos cursos de licenciatura e programa de pós-graduação da Universidade Federal de Lavras. Bem-vindo, professor Rony, é uma alegria e uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Obrigado. Fique à vontade. Muito obrigado, Helder. Cumprimento também ao professor Paulilo, ao Daniel Leiva, o atual pró-reitor de graduação da UFSCar. Nós sempre conversamos no Colégio de Pró-Reitores. Eu estou pró-reitor de graduação da UFLA desde 2016. E esta aproximação com a gestão dos cursos me permitiu um local privilegiado para esses movimentos de reorganização curricular e de aprimoramento que a gente faz. Então, agradeço também a Giovana, que está nos dando apoio, e a Maria Angélica, que foi quem me fez o convite. Então, vamos lá, sem mais delongas, eu vou procurar ser rápido para deixar um tempo para que a gente possa conversar. Na verdade, eu não entendo como uma palestra, mas como uma exposição do que nós temos feito na universidade em relação a este tema específico e a oportunidade de trocarmos experiência. Essa coisa de ser prescritivo, devemos fazer isso ou devemos fazer aquilo, não condiz com a condição de autonomia e de gestão próxima da comunidade acadêmica que cada universidade faz, né? Então, vamos aí ao nosso bate-papo, vamos chamar assim. Se a Giovana puder, por favor, colocar, já colocou, espero que estejam recebendo. Então, vamos falar um pouco sobre os desafios e estratégias para a nossa área de ciências exatas e tecnológicas. Só dando um contexto, então, especificamente de onde eu falo, né, a UFLA, ela é uma instituição centenária, mas boa parte do tempo de existência com foco nas ciências agrárias. Então, ela é oriunda de uma escola agrícola, que depois se tornou uma escola superior de agricultura, e em 94
ela evoluiu, começou a sua evolução como universidade, né? Então, até 2020, nós tínhamos a estrutura só com departamentos, não havia nenhum nível intermediário. Então, nós tínhamos departamentos, no caso da graduação, os colegiados de graduação, os de pós, os colegiados de pós, e os cursos de graduação todos vinculados à pró-reitoria de graduação, que funcionava, então, ao mesmo tempo como pró-reitoria de estudo e estratégias e também como executora da oferta dos cursos, né? A Prograde passou a ser, agora na nova gestão, com a implantação de escolas, institutos e faculdades, ela passou a ter um papel mais estratégico no sentido de pensar novas possibilidades, além de fazer um acompanhamento e a regulação da oferta. Então, nós criamos, em 2021, 9 unidades acadêmicas. Dessas 9 unidades acadêmicas, eu acredito que 3 estão mais relacionadas com o instituto de vocês. Nós temos também agora um Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas, que é o ICET. Nós temos a Escola de Engenharia, que reuniu todas as engenharias nossas. E essas duas funcionam em Lavras, dentro do campus sede. E estamos em fase de implantação do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, o ICETIM, que fica na cidade de São Sebastião do Paraíso, que é na divisa de Minas já com São Paulo, aí mais próximo de São Carlos, né? No caminho para Ribeirão Preto e São Carlos. Então, essa implantação também atende a uma das estratégias sobre as quais eu vou falar aqui, né? Então, continuando aí no contexto dessas unidades que eu citei, os cursos que encontram aí sinergia com o do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas de vocês são o de Sistemas de Informação e Ciência da Computação. Nós temos as licenciaturas em Matemática e em Física, as engenharias com ingresso isolado nos processos seletivos, que são a Engenharia Agrícola, de Controle de Automação e Ambiental e Sanitária. Temos um grupo de engenharias que faz ingresso com área básica e tem um formato de funcionamento diferente das engenharias isoladas. Então, nós temos Civil, Química, Materiais, Mecânica e Física, Engenharia Física, e temos cursos de segundo ciclo, de um bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, que está sendo implantado em São Sebastião do Paraíso. Lá temos 2 engenharias, que é a Engenharia de Produção e Engenharia Elétrica, e um bacharelado, que é o bacharelado em Engenharia de Software, que são a continuidade do bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, que está sendo implantado lá. Vamos lá, então. Em relação aí à temática que sobre a qual nós estamos debruçando agora, e houve, durante quase 2 anos, uma discussão sobre um novo normal ou um novo ambiente de normalidade pós-pandemia, né? Principalmente porque foi necessário que lançássemos mão, em alguns casos de forma bastante improvisada e outros de forma mais estruturada, do ensino remoto emergencial, que não se confunde com a educação à distância ou com as metodologias e tecnologia da educação à distância, mas que, de certa forma, proporcionou uma experiência de realização de atividades de ensino-aprendizagem sem a imposição da presença síncrona de professor e estudante no mesmo local para realizar as atividades de ensino. A pergunta que fica é: existe um normal em educação superior? Nós estamos prontos para novos modelos,
do que nós estamos falando quando a gente fala ou quando a gente pretende um novo normal, ou quando a gente pensa num novo ciclo de formação que é de maneira que é diferente daquilo que nós praticamos antes da pandemia. Eu não gosto desta redução, porque, na verdade, os processos que envolvem, por exemplo, a formação em engenharias e nos bacharelados das ciências exatas, ou mesmo nas licenciaturas das ciências exatas e da Terra, ou das tecnologias, eles são anteriores à pandemia, e a pandemia, na verdade, desvelou ou fortaleceu esta percepção de necessidade de pensar novos rumos. Então, o que a gente percebe, na verdade, e eu acho que deve ser uma constante em outras universidades, o que a gente percebe aqui na UFLA é que o modelo de educação que praticamos é pouquíssimo flexível, muito baseado em método convencional de ensino, expositivo demonstrativo, centrado no que a maioria dos professores chama, quando a gente conversa com eles, de transmissão do conhecimento, avesso a inovações e muito apegado à sala de aula tradicional. E aqui no tradicional, eu quero dizer a sala de aula onde os alunos sentam em fila e ouvem o professor expondo conteúdos e apresentando-os ou em slides PowerPoint ou na lousa com giz, né? E aqui eu não quero que vocês confundam essa discussão com aquele pedagogês pedante de tentar incutir em professores que não têm uma formação específica na área de educação, em que eles devam agir de tal ou de uma ou outra forma. Isso não é ser prescritivo, é entender o contexto, né? Então, os desafios são grandes. Nós temos um desafio geracional e de objetivos, o objetivo da formação ofertada pelos cursos e uma necessidade de reaproximação com as novas demandas da sociedade, do mundo do trabalho e dos objetivos pessoais e de vida daqueles que buscam a universidade, que buscam os cursos. Nós temos um desafio metodológico, que é ressignificar o ensino, e isso na forma e no conteúdo, e isso implica numa revisão dos nossos designs de cursos, da forma como os cursos são concebidos e da forma como os cursos são ofertados. Nós temos um terceiro desafio, que é tecnológico, e está muito próximo aqui desse centro e da área afim do centro de vocês e do nosso também, porque, na verdade, o desafio tecnológico diz respeito a aprender as tecnologias, no caso das áreas tecnológicas, mas diz respeito igualmente a criar tecnologias e diz respeito a aprender com o apoio das tecnologias, que foi o que nós fizemos muito agora no ensino remoto emergencial. E o quarto desafio que eu categorizo, né, nessa pequena análise é o de gestão acadêmica, porque, na verdade, a gestão acadêmica precisa, em alguns momentos, ser a locomotiva dos processos de mudança, e, em outros momentos, ser parceira e deixar de impedir os processos de inovação e de mudança. Nós precisamos muito de simplificar e dar fluidez nos nossos processos acadêmicos, nós precisamos de uma redução de regulamentação, e essa regulamentação que precisa ser reduzida é principalmente aquela baseada na desconfiança. E depois, se houver curiosidade, eu explico o que eu considero regulamentação baseada na desconfiança. Os novos cursos, ou a renovação de cursos, no caso, precisam pensar em seu planejamento
do novo público-alvo, ou qual é o segmento de público-alvo e as suas variáveis relacionadas. É preciso pensar na instituição, né, o perfil institucional e a missão institucional. Quais são os parceiros potenciais, porque a educação vai se fazer daqui para frente cada vez mais com parcerias entre instituições e com redes de cooperação, dos demandantes pelos egressos, porque, na verdade, a graduação forma cidadãos, forma para a vida, mas ela forma para o mundo do trabalho. Essa é uma expectativa dos ingressantes e a gente tem que pensar nos demandantes desses ingressantes, para onde caminha o mundo do trabalho, e dos protagonistas na área de atuação. Porque, não sei se é o caso de vocês, mas aqui na instituição os cursos surgem muito da vontade e das necessidades de grupos de docentes e departamentos. Pouco se observa o que acontece no cenário global, nacional, e regional e micro-regional para se conceber a organização e a oferta dos cursos. E aí eu considero como players também as instituições do regime administrativo privado, porque, e aqui não vai nenhuma questão ideológica ou de cunho mais político. É a realidade das coisas. O Brasil trabalha com um sistema de educação superior que é público e é privado. Existem péssimos cursos nas duas formas de administração. Existem ótimos cursos nas duas formas de administração. Não preciso quantificar, mas é preciso olhar o que os players do setor privado estão fazendo também quando a gente pensa em novos formatos e novos cursos. Na UFLA, os nossos desafios, pensando de forma mais ampliada em todos os cursos, nós tomamos como desafio, desde 2016, a melhoria da nossa taxa de sucesso, e isso implica em redução de evasão e retenção, em recuperar o interesse pelos cursos da área de exatas e tecnológicas. Nós observamos uma crescente, pequena, mas crescente, incidência de vagas ociosas no ingresso, e isso nos preocupou bastante. Nós estamos trabalhando para eliminar essa incidência de vagas ociosas, melhorar as questões relacionadas à equidade, à diversidade, à inclusão, que, assim como o tema ambiental, é um tema presente e futuro nas nossas instituições. Por exemplo, nas áreas de exatas, nós temos uma grande concentração de homens, e de homens, na maioria, brancos, se formando, e, na verdade, quanto mais diversidade, melhor e mais rica fica a criatividade e a criação. Nós temos que nos preocupar aqui com uma melhor inserção macro-regional. Nós fomos encolhendo no raio de abrangência ao longo do tempo, e hoje nós atendemos de forma muito concentrada. A maioria dos nossos alunos estão aqui num raio de 200, 250 quilômetros da universidade, e nós precisamos otimizar a nossa eficiência de aplicação dos recursos públicos, porque, na verdade, eles são escassos, são cada vez mais controlados. Nós precisamos lutar muito pela universidade pública sem mensalidade e com cotas, e isso fica mais fácil quando aplicamos de forma eficaz e eficiente os recursos públicos. Aqui nesse gráfico eu consigo mostrar uma das variáveis que nos preocupa, e eu tirei aqui os cursos que estão relacionados com os cursos de vocês. Então, vocês observam aqui, isso aqui é a taxa de sucesso, que, para as pessoas que não estão muito próximas da gestão, é um indicador padronizado do Tribunal de Contas da União, que define quantos alunos a gente consegue formar
a partir de uma dada turma de ingresso. Então, se na engenharia tal entraram 50 alunos no ano de 2016, no ano de mais 5 anos, em 2021 eu formei quantos? Né? Então, essa taxa de sucesso nossa, a da UFLA média, é melhor do que a média das universidades públicas do Brasil, mas ainda é uma taxa que deixa a desejar. E no caso nosso, na maioria dos nossos cursos, ela vem caindo ao longo do tempo. Aqui, olha, está pequeno para vocês, mas dá para observar que os nossos cursos vieram caindo. Em alguns casos, a gente conseguiu recuperação, em outros, continuou caindo. Né? Eu tinha no slide anterior, essa aqui é a taxa média da UFLA, com o trabalho de recuperação que a gente vem fazendo, e este aqui é um gráfico que mostra como está aumentando a cada semestre letivo as vagas ociosas médias da instituição. É óbvio que em alguns cursos isso acontece muito, em outros não existe, mas a gente precisa olhar como um todo. Né? Então, algumas das estratégias gerais que a gente utilizou. Né? Nós criamos uma diretoria especializada em avaliação e desenvolvimento do ensino, a DADES, foi feita em 2016, e ela hoje é uma diretoria essencial para cuidar da formação dos docentes, a formação continuada, para avaliação dos cursos e para orientação das reformas curriculares que nós estamos fazendo. Então, nós temos equipe que conversa com cada colegiado de curso e orienta cada colegiado de curso nessa grande reforma que a gente está fazendo este ano. Todos os currículos estão sendo revistos. Redução do percentual de reprovação nas disciplinas de massa, nós implantamos algumas turmas especiais semipresenciais de recuperação de estudos para cálculo, para física e para introdução a algoritmos. Isso nós fizemos em 2017. Nós tivemos muito êxito na redução do número de alunos retidos nessas disciplinas. Isso foi determinante para que esses grupos fizessem bons trabalhos no ensino remoto emergencial, porque já tinham muito material e sala virtual preparada. Nós instituímos um programa de formação continuada dos docentes, isso se iniciou em 2017, antes a gente tinha eventos isolados, agora a gente tem uma formação continuada que corre durante todos os semestres, e tem um evento que dá o início em cada semestre, que é uma semana acadêmica que a gente tem de planejamento e de formação. Nós instituímos o acompanhamento e orientação de reclamações e queixas, que vem pela ouvidoria, e que aumentaram muito depois do início do ensino remoto emergencial, então foi fundamental que a gente tivesse essa aproximação. Nós fizemos todo um trabalho com a regulamentação do regime acadêmico e retiramos ou reorganizamos várias travas e, inclusive, extinguimos a nossa mudança interna, porque isso elevava muito o insucesso de alguns cursos. Não sei se acontece para vocês, mas o aluno queria entrar, por exemplo, em engenharia mecânica, sei lá, na ABI. Não conseguia porque era muito concorrido, ele se matriculava em matemática, fazia o processo seletivo para matemática e depois ficava tentando mudança interna até conseguir ir para a engenharia. E isso gerava distorções aqui nos nossos indicadores e é desperdício de recurso público. Né? Aprimoramos o nosso processo seletivo de avaliação, nós temos um processo seletivo de avaliação para ingresso, além do SISU, nós temos 2 processos. Instituímos um programa de avaliação da qualidade do desempenho docente, isso está em processo de implantação, e agora a gente está inserindo o resultado do desempenho da qualidade docente como fator para progressão também, isso no sentido de motivar que o docente se mantenha atento às possibilidades que ele tem de ensino e nos indicadores que ele tem na disciplina, para que a gente possa melhorar o ensino como um todo da universidade. Também no probatório, isso vai passar a ser observado com mais ênfase, ampliação das ações destinadas à equidade, diversidade e inclusão. Nós criamos uma cadeira de representação nos colegiados e nos conselhos nossos, e isso ajuda muito, porque essas pessoas têm uma visão que, às vezes, a gente consegue alterar alguma coisa no regulamento ou numa decisão de um recurso que favorece ao atendimento dessa diversidade.
e a ampliação das ações destinadas, então, à permanência dos estudantes com vulnerabilidade. Isso já é uma coisa mais da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Algumas estratégias também que a gente adotou específicas aí para a área de exatas e tecnológicas, nós estamos transformando o nosso ingresso ABI em um bacharelado interdisciplinar em Ciências e Tecnologias para dar uma certificação intermediária, mas numa estratégia diferente, porque, na verdade, a gente viu que tem alunos que tentam a predileção para um curso, não querem, e acabam abandonando para ir para uma instituição particular, aproveitando os períodos iniciais. Então, pelo menos, ele deixa de ter esse desperdício de recurso público e consegue, com um trabalho de conclusão de curso, ter uma formação em bacharelado, com um bacharelado interdisciplinar. Né? Nós não vamos fomentar o bacharelado interdisciplinar, mas ele vai ser mais uma formação no conjunto das engenharias. A implantação dos nossos cursos de São Sebastião do Paraíso tem um desenho bem diferente do que é aqui em Lavras. Nós já começamos lá abolindo a ideia de departamentos. Lá existem grupos de trabalho, cada curso tem o seu grupo de trabalho. Lá o currículo é muito mais baseado em projetos e problemas e resolução de problemas, e há uma integração já de implantação no campus com uma incubadora de base tecnológica e com mestrado profissional para já dar uma dinamicidade de desenvolvimento de extensão e pesquisa junto com a graduação. Nós estamos reorganizando, assim como vocês, todos os nossos cursos, né? E aproveitando a inserção da curricularização da extensão para incutir aí também novas perspectivas, afastando o currículo de uma fragmentação disciplinar o quanto possível, né? Nós estamos aí intervindo em todos os projetos de novos cursos, e é uma fala curta do reitor, que ele tomou como lema, desde o início dessa gestão atual, que é: nós não vamos fazer mais do mesmo. Se for para fazer, nós temos que fazer novo. Então, nós estamos buscando nos novos cursos currículos não disciplinares, e isso é uma inovação que temos estudado. Nós já temos uma proposta para um curso de estatística que vai trabalhar com ênfase na ciência de dados, e que não tem essa característica disciplinar, e tem uma outra característica, e estamos olhando também um programa, que é um programa voltado para cursos tecnológicos, que nós estamos chamando de desenvolvedores de futuros, em que a gente tem a meta audaciosa, então, de desconstrução dessa associação que se faz hoje, naturalizada, de ensino com instrucionismo, e de currículo com grade de disciplinas, né? Os currículos são muito mais do que grades de disciplinas. Então, eu paro a minha fala por aqui para que a gente tenha tempo de diálogo. Deixo o meu contato e aí abro para os colegas para interações aí e um bate-papo que a gente possa ter aí na meia hora final, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professor Rony. É muito instigante e interessante ver todo esse processo de inovação pelo qual a Universidade Federal de Lavras tem passado. Realmente é bastante ambicioso e bastante importante nós vermos esse exemplo próximo de nós aqui, também uma universidade federal, num estado vizinho, e ver as possibilidades que essas exigências mais contemporâneas, né, que a sociedade, de alguma forma, nos alerta para essas mudanças, não só baseado nas regulamentações externas, mas numa vontade que emerge de dentro da própria universidade, olhando para esse contingente ao redor que usufrui e que é atendido pela universidade, né, para que ela não fique realmente fechada em si e muito menos isolada dos movimentos cada vez mais acelerados que a gente tem nesse mundo. Agradeço muito a sua fala e todas essas experiências trazidas, e nós vamos daqui a pouco colocar algumas perguntas que virão pelo chat. Todos os ouvintes e participantes aqui estão convidados a colocar perguntas para o professor Rony. Eu gostaria, professor, dentro da sua fala, de tentar buscar aí
um link e uma ponte entre todos esses processos de transformação que agora saem desse período de elaboração e incubação de uma vivência no remoto, né, no ensino distante da presencialidade, para esse retorno em que a maioria das universidades federais está passando por esse momento, e de que forma todo esse aprendizado colhido, levantado e muitas vezes exercido de forma árdua e muito rápida também pelos docentes, toda essa assimilação, né? Em certa medida, eu acredito que o tempo que a pandemia nos deu ajudou a sedimentar algumas ideias. Se tivesse talvez sido 6 meses de pandemia, não teria-se possibilidade de aperfeiçoar, né, esses percursos que o ensino remoto permitiu. É claro que existem muitas perdas, incontáveis, né, de você não ter a presencialidade, mas que, ao retorno presencial, também não podem ser deixados para trás alguns desses ganhos. Então, uma dificuldade muito grande que os nossos colegas têm passado e que a própria universidade se questiona, eu acredito que não só a UFSCar, mas todo o Brasil, é o que a gente pode entender como presencialidade, aproveitando desses recursos e aprendizados de ferramentas tecnológicas já utilizados durante o período remoto. Ou seja, nós vamos voltar exatamente para o mesmo ponto em que nós estávamos em 2019, antes da pandemia, ou não? Como é que a universidade pode ajudar a guiar esse passo necessário, sem, nesse momento pontual, fazer uma reforma de currículo exatamente, mas seguindo, eventualmente, um projeto pedagógico de curso que já existia antes da pandemia e que possivelmente passará por processo de transformação adiante. Mas, nesse momento, num momento de transição, o que você observa e poderia nos relatar em termos de aproveitamento desse aprendizado? Sim, é muito boa a questão. Eu acho que essa é uma questão das mais relevantes, se é que a gente tem um legado positivo para dizer dessa pandemia, foi a possibilidade de questionarmos o conceito de presença como requisito de qualidade para qualquer curso. E aí não quero banalizar isso. Eu não estou dizendo que uma coisa é melhor que outra, mas eu estou dizendo que o corpo presente não significa muita coisa. Portanto, eu estou questionando a presença. Quando você me apresentou, você disse, está aqui presente conosco, eu não estou em São Carlos, né? Mas a gente trata isso aqui como presença, e tem sentido. Eu estou mente, presente, pensamento e emoções relacionado com pessoas que não estão no mesmo local agora, mas estão síncronas comigo, né? Então, é preciso que a gente evolua, e aí, quando eu critico a morosidade da gestão, e eu não estou falando da gestão da universidade ou do curso só, a gestão do sistema educacional, incluindo o Conselho Nacional de Educação, MEC e equivalentes. Porque faz sentido para vocês que nós sejamos obrigados a aplicar uma regra de aprovação que diz que o aluno tem que estar corpo presente 75% numa disciplina, independente de como ele tenha ido no sistema de avaliação? Qual é o sentido disso? Esta é uma resolução de 1984 que não foi revista. Então, qual presença nós vamos discutir? A minha proposta é simples. Quando é necessário que professor, estudante e objeto de aprendizado estejam juntos e no mesmo lugar, para que haja aprendizagem. Todas as vezes que a resposta for sim para isso, é necessário estar presente de forma síncrona, professor, estudante e objeto de estudo, no mesmo local, no mesmo momento, é preciso estar presente. Então, estes são os momentos presenciais ricos de aprendizagem. Aquele em que o aluno entra numa sala de aula com 120 alunos, senta lá no fundo e fica ouvindo o professor 4 aulas seguidas, escrever coisas no quadro para poder anotar, eu pergunto, qual é a qualidade desta hora
que ele está presente? Ou, por outro lado, a mente deste aluno está presente e aprendendo neste momento? Né? Estes questionamentos são questionamentos que extrapolam a questão da regulamentação atual. Mas aqui nós estamos fazendo o seguinte: antes de terminar a restrição, antes de terminar a regulamentação especial que nos permitia ensino não presencial como presencial, nós já instituímos uma instrução normativa na Prograde permitindo que os cursos e professores utilizassem, a partir da declaração no plano de ensino deles, que automaticamente é apensada ao projeto pedagógico, que ele usasse a portaria que dá até 40% de EAD para cursos presenciais. E aí dá mobilidade para o professor estabelecer alguns momentos em que ele tenha que estar presente porque é importante, ou algumas disciplinas precisem ser feitas mesmo, e eu acredito que precisam, e na engenharia eu acredito que pelo menos 50% do curso responde a esse requisito básico, e quando nós podemos trabalhar numa flexibilidade de tempo e espaço em que o aluno tenha condição de organizar o aprendizado dele com base em material digital rico, em orientação por roteiros de estudo orientado e ser avaliado por produtos, que é o que a gente está desenvolvendo em algumas disciplinas agora da engenharia, por exemplo, a partir dessa nova forma de organizar o currículo. A disciplina Fundamentos de Programação vai deixar de ser presencial. Ela vai acontecer nos momentos de laboratório para tirar dúvidas. O resto, o aluno vai ter um cardápio de vídeos e outros recursos para desenvolver, e os professores vão agir como mentores e gestores de projetos. Ou seja, os alunos vão receber desafios e eles, cumprindo os desafios, estão aprendendo programação. Muito obrigado, professor. Eu acho que é bastante desafiadora essa interpretação, né, e toda essa transição, e eu queria aproveitar, então, já que vem, me parece, junto com essa discussão, a pergunta do professor Renato Moura, do Departamento de Matemática aqui do Campus São Carlos. O professor Renato Moura, então, deixa uma pergunta aí, primeiro, parabeniza pela sua apresentação, e ele pergunta: poderia nos apresentar algumas experiências adotadas na pandemia e que serão usadas no curso de exatas, nos cursos de exatas daqui para frente? Como vocês lidaram cursos durante esse período, durante esse período? Obrigado, professor Renato Moura. Nós tivemos uma reunião recente agora com 2 departamentos que respondem bem a essa questão formulada pelo Renato. O Departamento de Computação Aplicada e o Departamento de Matemática. O Departamento de Matemática é responsável pelas disciplinas de cálculos, geometria analítica, geometria descritiva, álgebra, essa base toda, cálculo numérico, que é das engenharias e das exatas. E o de computação aplicada pela formação básica em algoritmos e linguagem e programação de computadores. Eu vou citar como exemplo essa de programação de computadores, porque eu já comecei a falar dela. Então, o que os professores fizeram? Eles desenvolveram um sistema que eles denominaram de DRED, que é o juiz online, que, na verdade, ele é capaz de orientar em tempo real a organização de construção de algoritmos, apontando os melhores caminhos para os alunos. Eles desenvolveram um outro sistema que verifica se um aluno copiou o algoritmo de outro para saber se houve cola e se ele não estava tentando desenvolver ele mesmo o processo. Desenvolveram uma série de vídeos, pequenos vídeos concatenados, em que o aluno, quando realizava um problema e não conseguia resolver, ele tinha acesso a um determinado vídeo. Então, ele foi até uma posição, ele tem acesso a um vídeo. Se ele vai até a outra posição, ele tem acesso a outro vídeo. Esse modelo
foi solicitado pelos estudantes que continuassem. Eles pediram aos colegiados, nas reuniões com os colegiados, que queriam a volta da forma tradicional da disciplina, com 2 aulas teóricas em sala de aula e depois 2 aulas práticas, dividindo turma em laboratório, que se abolisse isso, que se utilizasse o esquema desenvolvido pelos professores, e eles estão terminando uma negociação em que vai reduzir o número de alunos para laboratório para 20 por professor, vão abrir os laboratórios nos horários e os alunos vão desenvolver em casa, nos seus computadores ou nos computadores que nós emprestamos na biblioteca. Nós colocamos 400 notebooks para empréstimo na biblioteca durante a pandemia, que vão continuar. Então, veja bem, a natureza do conteúdo já é a relação do aluno com aquela tecnologia. Ele vai desenvolver num ambiente que foi preparado para isso. Se precisar de apoio, tem professor para conversar. Se precisar de mais apoio, pode ir para o laboratório e a avaliação dele é por produtos e é individual, porque o próprio sistema ajuda os professores a observar quem está tentando colar do quê, ou quem está tentando burlar o sistema. É 100%? Não. Tem problemas ainda? Tem. Mas foi uma inovação gerada e vai ser para todos os cursos que têm a disciplina Introdução, Fundamentos de Programação, que são muitos, são vários. Todas as engenharias têm, por exemplo. Muito interessante, professor. Realmente os alunos têm as sensações daquilo que funciona ou não, e esse feedback realmente é muito importante. Ouvir os alunos, né, ter essa troca, ter essas experiências é realmente necessário, né? Como você citou, essa questão do programa de avaliação da qualidade docente, nós notamos que, ao longo do ensino remoto, muitos docentes colocavam questionamentos, né, de avaliação pelos alunos ao final das suas disciplinas, ou os ajudava como guia, né, esse tipo de resposta. Então, ter esse tipo de feedback, essa interação e essa reformulação a partir de ouvir, né, e não só fazer, sem saber exatamente, né, se o resultado não é a questão da nota, né, mas a discussão, né, sobre aquele aprendizado, me parece realmente um caminho que emergiu e que aparece agora como necessidade, né, ou até demanda dos estudantes e do próprio corpo docente, acredito também. Sim, só complementando, eu acho que é importante, né? Nas diretrizes se fala muito isso, né? Que é, na verdade, direcionar os currículos para desenvolvimento de competência. Quando você direciona o currículo para desenvolvimento de competência, você não pode pensar na verificação do desenvolvimento da competência com base em instrumentos de avaliação que privilegiam memorização de conhecimento. Sabe aplicar, sabe a fórmula, sabe aplicar a fórmula, sabe... Competência é mais que isso, né? Então, a avaliação por produtos e a estratégia de trabalhar as disciplinas, as possíveis, porque nem todas são, por projetos e por desafios, e ao cumprir os desafios e resolver os problemas, os alunos estão demonstrando a aquisição de habilidade e competência, flui melhor, porque eles tratam isso como um game, na verdade, né? Eles tratam isso como uma certa competição com eles mesmos ou com outros. Certamente, professor. E nessa perspectiva, nós temos organizado aqui no CCET discussões e oficinas sobre o conceito de competências, porque para muitos docentes, né, se não a maioria, eu me incluo nisso, é um conceito relativamente novo naquela prática pedagógica, né, que a princípio sofremos no passado, né, aprendemos desse jeito e devemos, de alguma forma, olhar diferente, né, para essa demanda por competências. As próprias diretrizes curriculares nacionais dos cursos de engenharia colocam as competências como centrais e não tem mais aquela questão das horas, aulas mínimas de conteúdo, porque é justamente essa reflexão que você está fazendo, né? O que significa uma hora de conteúdo de disciplina X ou conhecimento X, se ele não está conectado com a realidade ou com a forma como esse aluno usa isso para fazer uma entrega determinada de um problema real, uma situação contextualizada, né? Então, no CCT, a gente realmente tem tentado iniciar uma discussão sobre isso, porque justamente
é a direção em que todos os currículos deverão percorrer cedo ou tarde. E nesse sentido, também fazer uma comparação sobre a sua fala, sobre a questão de aluno dentro de sala de aula, né, com o docente ouvindo. Se os nossos engenheiros ou cientistas aqui estudam aí de 30 a 35 horas por semana dentro de uma sala de aula, enquanto nos Estados Unidos e Europa, a grande maioria dos engenheiros e cientistas passam muito menos horas dentro da sala, de 15 a 20 horas, e tem horas de estudo, horas de trabalho em projetos desenvolvidos ali, o quanto que é essa medida de qualidade ou de avaliação que se possa fazer para comparar, então, a qualidade de um engenheiro desses países que são ditos desenvolvidos conosco, que somos países ditos em desenvolvimento, né? Você disse uma coisa muito importante, porque nós estamos habituados a associar qualidade a um padrão. Não é assim? A qualidade ela tem um lado de mensurável objetivo de comparação, e a comparação se dá por um padrão. Mas existe uma outra qualidade, que é o cumprimento da expectativa, e que, na verdade, é o que interessa para a formação do engenheiro. Se o engenheiro cumpre a expectativa de entregar o que se espera dele, não importa se ele passou 40 horas ou 20 na sala de aula, qual é a organização que vai contratar um cara com base no número de horas que está escrito na matriz curricular do cara? Não existe isso. Ele vai testar as habilidades e competências. É competente? Ok, está comigo. Não é? Vai estudar mais. Então, quando a gente entende isso, a gente deixa de ser prescritivo e normativo de achar que tem que andar dentro da casinha. Porque nem a legislação federal, que é retrógrada, pede isso da gente mais. Exatamente, professor. E acho que a gente precisa evoluir muito nesse debate, né, e quebrar com esse tradicionalismo, muitas vezes não refletido, né, justamente para que a gente possa avançar nessas frentes aí. Tem mais uma pergunta aqui, do Afrânio Vieira. Ele pergunta para você, Rony, como você enxerga mudanças estruturais em universidades cujas estruturas estão há muito tempo na forma de departamentos? Na UFSCar temos estruturas de centros, mas com departamentos, ou disciplinas departamentalizadas, né? Eu acredito que ele esteja falando sobre essa dificuldade, muitas vezes, de contextualização ou de compreensão da demanda de formação daquele típico estudante, né, por compreensões, muitas vezes, diversas do que o projeto pedagógico exige para cada perfil de egresso, né? Por favor. Obrigado, Afrânio. Outra questão muito importante. Aqui na UFLA, quando nós instituímos as unidades acadêmicas, a proposta era deixar de termos departamentos. Não conseguimos, por uma ação dos próprios docentes e dos departamentos mais tradicionais e mais fortes, que foram contrários e votaram de forma contrária nos conselhos. Então, nós, apesar de termos implantado estruturas análogas a centros, por exemplo, nós ainda contamos com departamento. Quando fomos construir o projeto São Sebastião do Paraíso, e aí eu trabalhei nele desde o início, eu tive, vamos falar assim, a oportunidade que o reitor da época me deu de liderar o processo. O acordo foi: nós vamos implantar não um campus convencional, mas nós vamos implantar uma estrutura de instituto que opere numa outra lógica que não a lógica de departamentos. Então, lá existem equipes de trabalho por curso. Se um professor dá aula em mais de um curso, ele vai ficar na equipe de trabalho onde ele tem maior encargo docente, ou naquele que ele preferir e solicitar para ficar. Com isso, nós conseguimos unir forças independente da área específica de formação do professor, porque façam uma pergunta aí: quantas vezes os professores dos cursos se reuniram no último ano para discutir sobre o curso? Não estou falando do colegiado, não, estou falando dos professores. Porque o professor, e aí eu nem conheço o professor que dá física A aí,
Mas o professor de Física A, para ele, a coisa mais importante do mundo é Física A. Não importa se o curso é de Engenharia Civil ou se é de licenciatura em Matemática ou em Física. Para ele age dentro do escopo que ele tem. Mas qual é a ligação e a relação desse escopo com a formação da competência e a formação cidadã que a gente quer? Então, esse tipo de diálogo dificilmente você tem dentro de um departamento. Mas mesmo com departamentos, é possível ter. Se os colegiados de curso fizerem, por exemplo, pelo menos uma reunião por semestre, reunindo todos os professores. Ou, se colegiados com cursos afins fizerem reunião com os professores para ouvir, porque não é para prescrever o que precisa ser feito. É nesse diálogo que a gente encontra os problemas e as soluções para eles. Obrigado pela resposta, professor. É uma coisa que eu sempre falo aqui com meus colegas, que a comunicação resolve metade dos problemas, né? E muitas vezes essa questão de departamentalizar o mesmo colega ao lado do departamento, né? Quando você não tem comunicação, você não cria canais, estabelece fóruns para que essas questões sejam colocadas, né? E é como você diz, não se trata de uma reunião formal, deliberativa, só para você falar sobre normativas da universidade, mas é para você contar e ouvir e relatar, né, problemas e vivências, experiências que levem ao aperfeiçoamento, né? Realmente esses espaços eu noto que falta muito na universidade e é preciso persistir para que eles possam cada vez mais emergirem e serem valorizados, né? É realmente muito bom. A Frane agradece a resposta, professor Rony. E só para finalizar, não tem mais, por enquanto, nenhuma pergunta no chat. Eu gostaria que você comentasse, Rony, sobre esse programa de formação docente ligado à progressão e a regime de probatório também, porque me parece muito necessário essa formação continuada, já que os métodos ou as ferramentas ou novidades, elas mudam muito rapidamente e nós não temos conseguido uma capacidade individual para que sozinho possamos nos organizar ou nos colocar à frente dessas novidades, né? Então, uma organização da universidade, em lugar apenas de palestras focadas, né, formação continuada mesmo dos docentes, me parece muito necessária e importante. Estamos agora nesse programa Capsule Bright, que o professor Paulino citou, e realmente esses programas de capacitação docente no exterior, eles são extremamente valorizados, e aqui eu vejo que é um caminho muito sábio que vocês tomaram de valorizar isso na progressão e também no probatório, porque não se trata, como você disse, de uma questão de forçar o docente a mudar a sua prática, mas tem que ser uma questão de aderência e convencimento de que aquilo pode ser implementado de uma forma diferente. Não que essa seja a única forma e a forma correta também, mas que se trata de uma adesão por acreditar naquilo, né, e não forçado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso nós estamos em processo, Helder, e etapas que sempre geram muita discussão, em qualquer universidade isso gera muita discussão. É incrível como nós, professores, gostamos de avaliar alunos e não gostamos de ser avaliados, né? Eu costumo brincar assim, né? Porque é muito estranho isso. Mas o primeiro passo foi organizar esse sistema e que ele é um sistema que não depende da opinião ou da percepção dos estudantes apenas. Existe a coleta de dados com estudantes, mas existe a coleta de dados com autoavaliação do docente, existe a coleta de dados com o coordenador do curso para o qual o docente trabalha, e aí a gente reúne esses dados e verifica pontos mensuráveis de obrigação do encargo docente. Por exemplo, o docente cumpriu a carga horária dele, cumpriu o horário, deu retorno para os estudantes sobre as avaliações que aplicou, apresentou um plano de ensino no início, esse plano de ensino é condizente com... Então, esse conjunto de coisas formam o que a gente chamou de qualidade do desempenho docente, certo? Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo é que nós estamos agora numa revisão da resolução sobre progressão.
E aqui a progressão ela se dava única e exclusivamente pelo relatório de atividade docente, quer dizer, a carga horária que o docente deu, mais o artigo que ele publicou, mais isso, mais aquilo, dá tantos pontos. Isso é quantitativo, não é qualitativo. Então, a gente propôs, e agora vai para na última etapa, o Conselho Universitário, 3 dimensões para essa avaliação. A primeira é essa quantitativa, que é a do relatório do que o sujeito fez com as 40 horas dele. A segunda é a atuação dele como docente, porque todos nós fomos contratados como professores. A LDB diz que nós temos que ter aulas, e isto faz parte do nosso trabalho. Então, avaliação da qualidade. E o terceiro, o cumprimento dos princípios da administração pública. Moralidade, todos aqueles princípios da administração pública. Então, por exemplo, faz sentido para você se o professor teve que assinar um termo de ajuste de conduta porque distratou estudantes em sala de aula e ele receber progressão? Não faz. Né? Então, nós estamos incluindo essas 3 dimensões na progressão. Então, para a progressão, não é só mais o ponto do que o cara fez. Ele tem avaliação de qualidade docente, ok? Então, a avaliação é formativa, é semestral. Nós vamos implementar da seguinte maneira, de 2 em 2 anos. Então, se em mais de 50% das avaliações o professor tiver insuficiente na qualidade, ele não vai progredir. Agora, ele tem chance de substituir um insuficiente por participar de formação continuada. Aí ele apresenta os certificados de formação continuada e pode progredir. Mas se na próxima ele repetir a dose e tiver avaliação insuficiente, ele não progride de novo. Então, assim, eu acho que é um ganha-ganha, porque, na verdade, é um apoio, está sendo oferecido apoio. Na progressão, eu fiz uma proposta, não sei se vai ser aprovado ou não, mas se o docente tiver 3 avaliações de qualidade no início já negativas, desliga do probatório e chama o próximo, porque ainda dá tempo de chamar o outro da lista de aprovados. Não vamos esperar 3 anos para poder dispensar o sujeito, que aí eu perdi o concurso, entendeu? Então, ficou assim, igual a avaliação de probatório e depois seguindo para a progressão. Muito interessante, professor. Realmente são modelos desafiadores, como são propostos, né, mas eu acredito que são passos próprios da evolução e dos caminhos que a universidade precisa tomar na sua modernização. Última pergunta, e vamos encerrando, porque já estouramos nosso teto, seria até às 14 horas, né? O professor Carlos Alberto Francisco, aqui do Departamento de Engenharia Elétrica, questiona o que seriam as regulamentações baseadas em desconfiança? Quais regulamentações seriam adequadas à nova realidade? Obrigado, professor Carlos. Essa é uma provocação que eu costumo fazer. Boa parte do nosso marco regulatório da educação, e aí eu incluo a educação à distância muito mais que o presencial, inclusive, ele parte do princípio de que o conjunto de pessoas, operadores e estudantes e professores agem de forma desonesta. Entende? Então, é preciso ter um conjunto muito grande de coisas do tipo 75% de presença em sala de aula, tem que fazer isso, tem que ser aquilo, tem que ter aquilo outro. Tudo isso é baseado na premissa de que vão agir fora do que seria o melhor. Né? E, com isso, a gente gasta muito tempo e energia coibindo infrações, irregularidades, pequenas desonestidades. Se nós olhássemos, pelo contrário, como nós podemos incentivar aqueles que querem fazer o melhor, que querem evoluir, que querem ter as melhores posições e criar as melhores coisas. Eu acho que a regulamentação seria mais diretiva do que é melhor e menos coibidora do que não deve ser feito. Então, eu digo isso para dizer o seguinte,
faz sentido para vocês 200 dias letivos por ano? Qual é o sentido? Qual é o sentido de eu ter que fazer tantas semanas letivas em cada semestre e ter que repor dia porque caiu feriado? Qual é o sentido de medir o nosso trabalho em aulas de 50 minutos? Por que eu não posso fazer 4 projetos por semestre e se o aluno me entregar os 4 projetos em um bimestre, é porque ele é bom para caramba e pode ir para frente, pega outra e faz projeto? Por que ele tem que esperar 5 anos se ele pode se formar em 4? Ou o outro vai demorar 6? E por que a universidade tem que ser cobrada porque o sujeito não formou em 5? Entende? Assim, me desculpem, eu faço até discurso, mas é muita pensar numa caixinha muito pequena quando você pensa na diversidade de coisas que nós podemos fazer hoje, e ficam essas legislações obrigando que o professor preencha diário de classe, porque esse é um documento para que o aluno seja aprovado. Ele preenche de forma eletrônica, mas é preciso que esteja no registro acadêmico. Muito obrigado, professor Rony. Realmente, o tempo passa, as normativas elas não evoluem, ou algumas que evoluem, às vezes nem são tratadas de forma que os próprios gestores maiores conseguem lidar, né? Só citando aqui um exemplo, uma reunião que nós fizemos da mobilização empresarial pela inovação da Confederação Nacional da Indústria na semana passada, uma série de apresentações. Ali esteve a professora Helena, que é secretária de regulação do MEC e de avaliação, né, avaliação e regulação do MEC, e ela estava apresentando ali os documentos, o novo documento de avaliação, né, o novo documento orientador de avaliação. E uma das questões que fizemos lá foi justamente como que eles avaliavam aqueles cursos que já tinham implementado nos seus currículos carga horária à distância e carga horária presencial. E porque muitos cursos relatam que precisam de duas equipes diferentes e a coisa não conversa exatamente como seria um híbrido. Eles mesmos disseram que eles estão presos em regulamentações que são impostas, mas não são refletidas e nem operacionalizáveis. Então isso é ótimo, ouvindo isso da pessoa que deveria estar destravando o negócio. Agora, pensa comigo, eu mandei um ofício para o MEC, para a Séries, na semana passada. Está escrito na portaria, e eu já vou encerrar, está escrito na portaria que o curso, quando tem carga horária não presencial, ele precisa de tutor. Cara, onde é que eu posso contratar tutor na Universidade Pública Federal? E por que um professor que tem 30 alunos não pode dar 30 alunos sem ser na sala de aula, mas num ambiente virtual de aprendizagem? Para que ele precisa do tutor? As pessoas param. A gente tem que parar com isso. Em algum momento a gente tem que parar com isso. É ótimo. Muito obrigado, professor Rony, mais uma vez. Agradecimentos aqui no chat também do Afrânio, do professor Renato, professor Douglas Barreto, da Maria Angélica também, nossa pedagoga da SEAD. Muito grato também pela sua apresentação e deixo suas considerações finais aí. Agradeço, vamos conversando. Nos passem também, mesmo por WhatsApp, experiências que vocês tenham aí, vamos conversando, né? Ótimo. Muito obrigado mesmo, professor, e agradeço todo o público presente também, e convido para a segunda palestra, que ocorrerá no dia 15 de junho, já que na semana que vem, na quarta-feira, nós teremos aula magna com o professor Marcelo Nobel, da Unicamp, falando sobre os desafios universitários nessas épocas de desconfiança e verdades relativas, né? Então, agradeço. Mais um desafio, como se os nossos já não fossem poucos, né, professor Rony? Agradeço muito a toda a comunidade, ao CCET, ao movimento CCET, também lembrando aqui a participação da professora Ana Paula Luz, professora Alessandra Lucas, também na coordenação do movimento e na organização desse evento. Obrigado, professor Rony, obrigado a todo o CCET, desejo uma boa tarde, uma boa semana a todos. Até mais.